Continuando o direito administrativo, agora da parte de serviços públicos. Serviço público é a atividade atribuída por lei ao Estado para satisfazer necessidades coletivas, sob regime total ou parcialmente público. E como não tem uma definição por lei, existem alguns critérios para definir o serviço público. O critério primeiro aqui é o subjetivo, que seria serviço público todo, qualquer serviço prestado pelo Estado, por administração indireta ou por delegados, sejam os concessionários ou os permissionários. Nesse caso, a gente tem uma ênfase no prestador. A Constituição e a lei, elas definem as atividades de serviço público, que seriam quais os serviços públicos? Aqueles em que a ausência ou a prestação inadequada podem prejudicar a coletividade. A titularidade, ela sempre pertence ao Estado, mas ele pode delegar a execução, através de atos de concessão ou atos de permissão. Mas mantendo, mesmo que ele delegue, mesmo que ele venha e delegue a execução, ele vai ter que manter a fiscalização de serviços. Tem também o critério material, que considera serviço público toda atividade relevante para a sociedade, não importa se ela é particular ou pública, independentemente de quem presta. Também não importa se é o particular que presta ou se é a entidade pública que presta. Ela é então uma atividade que busca satisfazer as necessidades concretas da coletividade, por ser relevante. Por exemplo, fornecimento de água, de energia, serviço de transporte. Exclui alguns serviços, como a atividade de polícia administrativa e o fomento, por exemplo, que não representam uma prestação material. E tem também o critério formal, que é o critério utilizado, que o serviço público é serviço público toda atividade submetida ao regime jurídico de direito público. Mesmo que parcialmente, tanto total como parcialmente. Onde que vai ser parcial, esse serviço público? No caso de empresa privada, sociedade de economia mista ou de particulares delegados. Não vai estar totalmente submetido ao regime de direito público. Algumas partes estarão submetidas ao regime jurídico de direito público. Mesmo assim, é considerado um serviço público. E esse critério formal é o adotado no país atualmente. Em questão da classificação, o serviço público ele pode ser indelegável ou originário. Eles não podem ser totalmente delegados, mas pode haver a colaboração do particular. Por exemplo, segurança pública, saúde, educação. E tem os serviços delegáveis ou derivados, que a execução ela pode ser totalmente repassada a terceiros, ficando o Estado apenas com a titularidade. Ele fica com a titularidade, mas fica também com a obrigação de fiscalizar. São os serviços chamados de utilidade pública. Por exemplo, telecomunicações, transporte. Então eu posso delegar totalmente a execução desse serviço, mas eu detenho a titularidade e eu sou obrigado a fiscalizar. Lembrando aqui que a delegação, ela pode ser através de concessão ou através de permissão, que depois no próximo slide vai falar de cada um. Outra classificação aqui é serviço público geral. Geral, que é para todo mundo, ou indivisível, que eu não posso separar entre os indivíduos, ou universo, eu acho que é assim que era o nome, que é um usuário indeterminado, coletividade como um todo. Por exemplo, a iluminação de rua, isso gerou bastante discussão antigamente, porque era cobrado no primeiro momento através de uma taxa, e taxa quer dizer um serviço que tu pode dividir para cada pessoa, quanto que ela está utilizando. E aqui, como é um usuário indeterminado, então não tem como dividir. É uma coisa geral, então passou a se cobrar como contribuição, que é a COSIP, Contribuição de Iluminação Pública. É dividido também em serviço público individual, aí sim, dividido entre os indivíduos, divisíveis, UTI simples, mensurável por cada usuário, por exemplo, a energia elétrica, vem na conta de cada um. E os serviços públicos autorizados, que
né, seriam considerados serviços prestados por particulares, só que fortemente regulamentados pelo Estado. Por exemplo, instituição financeira, seguradora, táxi. Os princípios aqui, os que constam, são os mais importantes, os que são mais específicos aos serviços públicos, né? Primeiro é a continuidade do serviço público. Ela não pode cessar nem temporariamente. Então, desse princípio surge a impossibilidade do uso do exceptio non ad implete contractus contra a administração, que é o contratado falar: a administração não está me pagando, vou parar o serviço. Não pode. Em alguns casos pode, mas em via de regra não pode. A mutabilidade do regime jurídico. Esse princípio autoriza a mudança no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse público. Mas o equilíbrio econômico-financeiro deve ser mantido no caso dos contratos. Outro princípio aqui é a igualdade dos usuários. É tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, né? É aquela coisa básica. Então, está falando aqui, primeiro, da concessão. A concessão ela é um ato bilateral, ou seja, existe uma assinatura de um contrato. Ele aceita as vontades de ambos os lados. Ele ocorre por um prazo determinado, via de regra, podendo gerar indenização. E só ocorre para pessoa jurídica ou consórcio de pessoa jurídica. Né? Se eu vou delegar, no caso serviço público delegáveis, né? Se eu vou delegar, pode ser por um ato de concessão, que seria, no caso de um ato bilateral, né, uma assinatura de contrato por um prazo determinado. Pode haver indenização e só vai ocorrer para uma pessoa jurídica ou para um consórcio de pessoas jurídicas. Ou eu posso fazer, se eu não fizer pela concessão, posso fazer pela permissão. Já a permissão ela é um ato unilateral e precário, ou seja, ele pode ser revogado a qualquer momento, sem indenização, via de regra, né? Se for por um período indeterminado. Se for por um período determinado, aí provavelmente pode gerar indenização. Pode ser tanto para pessoa jurídica como para pessoa física. E como é que eu vou fazer essas delegações? Tanto por concessão como por permissão. Então, elas são formas de delegação de execução de serviço público e devem ser precedidas de licitação. No caso da concessão aqui, vai ser só por concorrência. Concorrência. Já a permissão pode ser qualquer tipo de licitação. Permissão normalmente é usado para serviços em que o particular não precise investir vultosas quantias ou que vá ocorrer por um tempo curto, né? Porque é uma coisa mais instável, não tem grande segurança jurídica. E temos aqui também a autorização. Serviços que competem ao particular, mas são fiscalizados e regulados pelo poder público. Porém, a maioria da doutrina não considera isso daqui um serviço público e sim um serviço particular. A parceria público-privada, né, a PPP, ela é regida pela Lei 11.079, de 2004. E ela é um contrato administrativo de concessão. Claro que é concessão, se é concessão é um contrato. Né? Na modalidade ou patrocinada ou administrativa, onde a administração pública sempre entra com prestação pecuniária. Né? Como é que vai se dar essa prestação pecuniária? Vai dar um dinheiro, vai dar um cheque? Não, vai ser em ordem bancária, ou cessão de crédito não tributário, ou outorga de direito em face da administração pública, ou outorga de direito sobre bem público, ou algum outro meio admitido por lei. E ela deve ser feita por licitação, claro, né? É uma concessão, e óbvio tem que ser no modo concorrência por ser uma concessão. Essa concessão ela pode ser patrocinada, é uma tarifa cobrada. Então, o que paga? Né? A tarifa cobrada do usuário, mais uma contraprestação pecuniária da administração pública. Né? Se fosse só a tarifa cobrada do usuário, seria uma concessão comum, né? Não uma parceria público-privada.
E a concessão administrativa é quando a própria administração ela é usuária direta ou indireta do serviço. Então ela está pagando da mesma forma. O que é restrição? Né? O que não pode virar objeto do parceria público-privada? Contrato com valor abaixo de 20 milhões, não pode. Período menor de 5 anos. Se não me engano, o período aqui de PPP é de 5 a 35 anos. E que tem como objeto único fornecer mão de obra ou equipamento, ou como objetivo único executar obra pública. Daí, nesse caso, não pode usar a PPP. Algumas diretrizes da parceria, eficiência, respeito, indelegabilidade da regulação da jurisdição e do poder de polícia. Isso é sempre pertencente à administração pública. A responsabilidade fiscal, transparência, repartição objetiva de riscos, como é uma parceria pública e privada, então o risco é dividido entre os dois. Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas. Antes da celebração do contrato, vai ser constituída uma sociedade de propósito específico. Eles vão se juntar e vão formar uma sociedade antes de assinar o contrato. Incumbida de implantar e gerir o objeto da PPP. Essa sociedade ela pode assumir a característica de uma companhia aberta, ela pode virar, na verdade, uma companhia aberta, mas a administração ela não pode ter maioria do capital votante, então não pode ter maioria desse capital votante. E aqui algumas definições, eficácia é tu conseguir alcançar as metas propostas, eficiência é fazer tudo que foi planejado, só que com economia de recursos. E eficiência é se realmente produzir o impacto esperado na sociedade. Porque pode ser eficaz, pode ser eficiente, mas pode não ter efetividade, pode não produzir aqueles impactos que eram esperados.